16 de fevereiro, quinta-feira, gente. Vamos lá, 6h16, o dia 16. Vamos ler o capítulo 30 hoje do livro de Provérbios. Um ótimo dia para você. Que Deus abençoe grandemente seu dia, que você realize tudo aquilo que tiver proposto aí no teu coração, sem procrastinação. Combinado? Oi, Ali. Oi, Maria, tudo bem? Bom dia. Tô falando isso para mim mesma. Quem que é da turma da procrastinação? Meu Deus do céu, como eu tenho orado sobre isso. A gente vai deixando, né? E vai adiando, e vai deixando para depois. Vai fazendo as coisas mais fáceis primeiro, e nem sempre as mais fáceis são as importantes, né? Então a gente tem que fazer, dependente se você gosta ou não, se você precisa fazer, né? A gente é livre para fazer o que a gente precisa fazer, aquilo que a gente deve fazer, né? Então que a gente coloque aí todas as nossas atividades para o dia de hoje e cumpra cada uma delas para a gente avançar na nossa semana, né? Tem coisas que Deus faz, tem coisas que somos nós mesmos que fazemos e a gente precisa fazer aquilo que é a nossa parte, né? Deus, ele não é um pai que mima, ele não vai te dar tudo na mão, ele vai te ensinar a conquistar, é assim que ele age. Oi, Lourdes, beijo pra você. A Ali escreveu ali: Lu, eu não era procrastinadora, mas nos últimos tempos tenho lutado contra isso. Então eu também nunca fui assim. É que agora eu tô num ambiente diferente, né? E a gente se distrai muito facilmente. Eu só vim aqui na casa da minha mãe para descansar. Então o meu cérebro acho que entende que eu tô descansando. Só que eu já tô muito tempo aqui. Então eu não posso descansar tanto. Né? Tem que agir, tem que entrar em atividade. Oi, Denise, bom dia. Então a gente tem que refazer a nossa rotina, né? Refazer. Mas eu tô querendo voltar lá pra chácara, né? Que eu tava lá, fiquei um tempo, morei na casa do vizinho lá, aluguei uma peça dele, a casa bem grande, né? E daí eles alugaram um cômodo lá pra mim e eu fiquei lá um tempo. Depois, quando eu fiz a cirurgia, eu vim aqui pra mãe. E aí acabou tendo um monte de complicação, né? E eu fui ficando. Então, já desde abril do ano passado, já vai fazer quase um ano, meu Deus. Tenho que ir embora, né? Tem que ir embora, deixar ela tranquilinha aí, sem ela ficar se preocupando. Mãe é mãe, né? Você se preocupa se o almoço tá na hora, se eu falei, não, o que faz? Você não sabe como é que é a minha vida, né? Eu sou daquela que come na hora que dá fome, né? E não tem horário, não tem muito horário. Mas é interessante, é um tempo novo, né? Um tempo diferente, um tempo que a gente aprende muito, né? Então foi um tempo de descanso, de fato. Só que agora tem que voltar à minha atividade, o quanto antes, né? Preciso. Tem muita coisa atrasada aí. Mas a gente tem que ir fazendo. E quando a gente não consegue fazer por nós mesmos, a gente precisa pedir orientação àquele que sabe, né? E Deus já me ajudou em muitos pontos da minha vida que eu não conseguia romper, eu não conseguia avançar. E a organização era um deles, de manter as coisas em ordem, de organizar as coisas em casa. Eu tinha uma loja, né? Dessas de sabonetes, de decoração. E logo que, nossa, muitos anos atrás, o Gustavo tinha, meu filho acho que tinha uns 6 anos mais ou menos. E ele tem 22 hoje, né? Então faz bastante tempo. E eu vi assim a minha mesa assim, de atendimento era aquela bagunça, porque chegava um cliente, eu ia fazer as embalagens, aí pegava aquelas palhinhas, pegava a caixa, pegava isso, e era locadora junto, né? De livros, de material cristão, né? E foi bem no comecinho assim que eu comecei a colocar produtos de livraria junto, que eu comecei na igreja com aquela sede de aprender, e ali foi uma escola para mim, né? Eu aprendi muito sobre a palavra nesse tempo que eu fiquei cuidando dessa loja, que os clientes vinham e locavam os DVDs, e eu assisti todos os DVDs, que eu amo assistir, e os livros, li muitos deles, né? Então eu aprendi muito acerca da palavra ali, fiz uma faculdade ali dentro Depois eu fui estudar a respeito da palavra, né? E fiz 3 anos de um curso de teologia, de 3 anos, né? Então terminei o curso, e eu
aprendi mais ainda, né? Então eu amo essa palavra. A gente consegue ver entender, né? Uma ligação de um livro com o outro, tudo nesse tempo. Então tudo tem um tempo na vida da gente. Só que ali, imagine só, de locadora, vinham os clientes, pegavam um livro e eu no começo era fichário, né? Então às vezes eu anotava na hora, às vezes deixava para anotar depois, eu já nem lembrava como é que era o nome da pessoa. Aí eu não sabia onde é que estava o livro. Pense na bagunça que estava virando aquilo, né? E eu não conseguia arrumar. Ao mesmo tempo que eu arrumava toda a mesa, deixava tudo certinho. Uma vez eu cheguei a contar no relógio, não deu 30 minutos e aquilo estava virado tudo de novo, numa bagunça. Aquele dia eu chorei, falei, meu Deus, eu vi a minha impotência, falei assim, eu não sou capaz de resolver isso sozinho, né? Eu ainda era muito autossuficiente, né? E aí comecei a pedir a Deus que me ajudasse. E ele começou a me ensinar, literalmente, começou a me ensinar a administrar não só as minhas coisas que estavam ali, como o dinheiro que eu recebia na loja, né? Uma vez eu recebi um pagamento na loja e o Espírito Santo falou assim no meu coração, separa o que é teu. Eu falei, como assim? Tudo isso aqui é meu, né? Tô vendendo, a loja é minha, tudo meu. E aquela voz insistia dentro de mim, separa o que é teu. Sério, levei um tempo para entender o que eu queria dizer aquela vozinha. E era para eu separar aquilo que era meu, porque nem tudo daqueles recursos eram meu, né? Tem o custo operacional da loja, tem o custo do material consignado, que muita coisa que eu trabalhava ali era livros, bíblia, essas coisas eram tudo consignados, né? Pegava nas livrarias e deixava ali. E nas distribuidoras, né? E aí só uma parte daquilo ali era lucro de fato que eu poderia usar para alguma outra finalidade, né? Para comprar mais mercadoria, para fazer alguma outra coisa. E ali Deus começou a me ensinar de administração também, né? Além da organização. Eu achei interessante que uma época que eu fiquei desempregada, depois que eu saí da escola, que eu fui trabalhar de diarista. E eu falei, meu Deus, eu não tenho condição de limpar uma casa dessa num dia só, não conseguia fazer isso nem na minha casa. E ali o Espírito Santo foi me ensinando, foi o tempo, eu fiquei 2 anos nessa atividade, né? Depois que eu pedi a conta na escola, eu fiquei doente, uma situação complicada na minha vida, e eu fiquei 2 anos nessa atividade e eu aprendi demais com Deus. Eu aprendi muita coisa com Deus, porque era eu e Deus naquelas casas, naqueles lugares diferentes ali. E eu aprendi muito a conversar com o Senhor, a entender dele, eu via mensagens o dia inteiro, mensagens de pregadores, né, de ministrações da palavra, e a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Então eu já li esse livro de Provérbios, acho que pelo menos umas 2 vezes ele inteiro, ou 3 vezes, ou 4 vezes, eu não lembro, já li muitas vezes esse livro de Provérbios. Mas o entendimento que eu estou tendo agora desse livro de Provérbios é diferente, porque eu estou lendo e ouvindo a respeito do livro de Provérbios, porque a gente está falando a respeito dele, né? E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então é muito importante a gente ouvir. Então tudo tem esse... E ali eu chegava às vezes numa casa, aquilo estava virado no que aquilo, né? Que eu não sabia por onde começar, sério, não sabia por onde começar. E aí o Espírito Santo falava, comece pela louça, lave a louça, agora você faz tal coisa, e agora tal coisa. Eu tive experiências com Deus, de Deus me ensinar ali, fazer eu interceder por aquela família que eu nem conhecia. Depois que eu ia conhecer as pessoas, que eu via a necessidade de eu estar ali, que tinha também um propósito de Deus eu estar naquela casa, né? Então foi algo assim extraordinário, foi um tempo muito precioso na minha vida. E ali o Senhor me ensinou a respeito de organização, de colocar as coisas no lugar. E aí o pessoal ia me chamando, eu acabei ficando 2 anos trabalhando assim nas casas das pessoas, porque um ia indicando pro outro, nunca fui atrás, nunca. Aí elas falavam assim, né, eu quero que você venha limpar minha casa. Eu falei, olha, mas eu não tenho mais horário, eu não tinha mais horário, só daqui 15 dias, mas eu posso te indicar uma colega minha, ainda falava assim, né, uma amiga minha que trabalha com isso. Eu falei assim, não, a gente quer que você venha, porque a pessoa que me indicou falou que você, além de limpar, você organiza. Eu falei assim, meu Deus, se eu soubesse, tinha contado mais caro, né? E era assim, depois comecei a reparar
a hora que eu saía da casa da pessoa, parecia outra casa, porque eu ia colocando cada objeto no lugar. Aquilo que se acha uma caneta aqui, a caneta aqui vai junto com as canetas que estão lá. E ia organizando tudo, porque eu aprendi com o Senhor a organizar. E eu cheguei a trabalhar em casas que eu ia só para organizar, né? Tinha diarista e eu ia só para organizar. Aí eu fui uma vez para Santa Catarina organizar um closet que parecia, era do tamanho da casa onde eu morava, o closet da mulher. Fiquei 4 dias dentro de um guarda-roupa, né? Praticamente conheci Nárnia, né? e eu nunca fiz curso disso, eu nunca nem vi ninguém fazer isso. Mas eu saía de lá, até eu me admirava do trabalho que era feito ali, porque eu nunca tive um guarda-roupa daquele tamanho, né? Nem sabia como é que fazia isso. E às vezes tinha clientes que me davam o dinheiro para eu ir comprar os acessórios para organizar o guarda-roupa. Beijo, Jaque, tudo bem? E eu nem sabia que tinha tanto acessório assim para organizar closet, né? E o Espírito Santo me guiava naquilo que eu tinha que comprar. Eu não tinha nem noção do que eu ia usar. E tudo aquilo que eu comprava era exatamente aquilo que precisava. E aquilo ficava maravilhoso, né? E eu dava glórias ao Senhor, porque eu via que não era eu que estava fazendo, não era na minha capacidade. Ali eu aprendi, né, a depender mais de Deus, a pedir a Ele naquilo que a gente não consegue fazer, porque Ele nos ajuda. O Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso guia, né? Que nos direciona naquilo que a gente precisa. E chegou um tempo que eu fui numa casa, até é uma história longa, mas maravilhosa, que foi o meu último dia, né, de trabalho ali, no último dia no mundo espiritual, né, quando o Espírito Santo falou para mim: agora acabou, né, teu tempo aqui acabou, teu tempo nesse trabalho acabou. E eu já nem queria sair mais, eu já tinha me acostumado, né? Porque eu já falei isso para vocês uma vez, que eu ouvi essa frase do pastor Luiz Hermínio, que o pior inimigo de Deus, né? Ou não, o inimigo como que ele fala exatamente, né? Para eu não colocar palavras na frase, o maior inimigo do melhor de Deus é o bom de Deus. Isso. O melhor inimigo do bom de Deus, do melhor de Deus, porque a Bíblia diz que Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor. E é o bom de Deus, porque a gente se acostuma com aquilo que tá bom. E nesse tempo de 2 anos que eu fiquei trabalhando assim, né, eu tinha um horário muito flexível, eu fazia os meus horários, eu tinha dias da semana que eu não ia, eu tive tempo para começar a gravar os vídeos, e foi quando eu comecei o canal no YouTube, né, dos sabonetes, do Via Natureza. E aí as pessoas começaram a gostar do conteúdo, iam pedindo para eu gravar mais conteúdo. E se eu estivesse trabalhando nas escolas, como eu estava, eu não ia ter nunca esse tempo, porque o professor trabalha de manhã, de tarde, de noite, né, em casa, preparando material para o dia seguinte. Então tudo tem um propósito. E no começo eu murmurava, gente, não fazia com alegria. Se Senhor, tem misericórdia, doía minhas costas, doía minhas mãos, doía tudo. Sabe, reclamando daquilo, até que eu entendi que tudo tem um propósito, eu tô aqui, tem um propósito. Então, te dou graças, Senhor, por esse tempo, né? E foi um tempo maravilhoso na minha vida, e eu pude iniciar esse trabalho quando no final desses 2 anos, eu já vendi alguns cursos já da saboaria que eu fazia. Pouca coisa, não. Eu ganhava muito menos do que eu ganhava trabalhando como diarista, vendendo os cursos, né? E aí o Senhor falou: teu tempo acabou. E daí eu já não queria mais sair. Levei ainda, acho que uns 4 meses para conseguir me desvencilhar de todas as casas, que a gente já tinha clientes fixos, né? Pegava a chave, já ia lá, limpava, vinha embora. E eu me acostumei com aquilo, e eu precisava sair. Aí até que eu fui despedindo um a um e consegui de fato sair. E daí eu saí e eu falei: e agora? Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou fazer minhas coisas? E o Senhor deixou, assim, eu esperando aquele mês inteiro, sem vender nada. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo, né? Eu lembro como se fosse hoje, foi no mês de outubro que eu parei de trabalhar.
e fiquei em casa, né, só trabalhando na internet, otimizando as coisas que eu já fazia, melhorando, aumentando. Melhorei muito, assim, o trabalho, a organização de tudo, as coisas na internet. E aí, naquele mês, no dia 28 de outubro, eu comecei a vender, né? E quando a gente faz venda nas plataformas de venda, você tem ali 30 dias para receber o que está vendendo naquele dia. E curiosamente, as pessoas entravam em contato e pediam para fazer depósitos do pagamento do curso. Era diferente, aquilo nunca tinha acontecido daquela forma. E eu sei que no dia 31 de dezembro, Deus me deu exatamente o que eu ganhava, estou no mês inteiro trabalhando como diarista, né? E no mês de novembro veio exatamente a mesma coisa, porque é curioso, porque não é o valor exato, ele te mostra assim que é Deus que está fazendo, porque não é coincidência, você vê assim, não é coincidência, é Deus falando assim, sou eu que te supro, sou eu que sou o teu provedor, eu atendo às suas necessidades, né? E no mês de dezembro eu ganhei o dobro, né? Eu achei engraçado, falei, mas como assim o dobro, né? Porque Deus estava me dando certinho e agora veio o dobro. Daí o Espírito Santo falou assim, é o teu 13º, né? Você não falava que você tinha 13º quando você trabalhava lá na escola? Então esse é o teu 13º. Deus é irônico com a gente. Aí, em dezembro eu ganhei em dobro, né? O dobro. Em janeiro eu ganhei o dobro de dezembro. Em março eu ganhei o dobro de janeiro. E aquilo foi aumentando de forma fora do comum, né? E aí entrei em outro conflito, porque aí Deus tem que te organizar a você administrar os recursos que estão entrando, né? E sem se perder neles, porque é muito complicado, né? Tanto o não ter quanto o ter, os dois são complicados. Porque você começa a ficar meio independente de Deus. Pensa, não, agora deixa que eu resolvo, né? Agora deixa que eu compro, agora deixa que eu faço, igual eu lidei com a minha construção lá na chácara. Aí para Deus te colocar de novo no lugar e falar assim, volta, né? Volta na dependência, porque eu preciso que você ande na minha dependência, porque eu tenho coisas maiores para acrescentar. Só que a gente precisa ser fiel em todas as etapas que a gente está vivendo, né? Ser fiel no pouco, ser fiel no muito, ser fiel a Deus em tudo que a gente está fazendo, para que a gente não precise retroceder e para retomar o caminho novo de novo, quebrar alguns muros que foram construídos em direções erradas, para retomar o caminho de novo. Então é muito maravilhoso a gente andar com Deus e entender o quanto Ele nos ama e o quanto Ele permite situações na nossa vida de dificuldades, de dores, para nos corrigir, para corrigir a nossa direção, né? Eu estar aqui, né, morando aqui na minha mãe, não era o que eu tinha planejado, né? Eu queria já estar morando na minha casa, porque tinha todas as condições para terminar essa obra em novembro do ano passado, mas não foi assim, né? Atrasou. E aí eu tive que fazer uma cirurgia. E daí eu tive complicações naquela cirurgia, que eu não queria, não era para ser daquele jeito, né? Então tem coisas que não são os nossos planejamentos, é aquilo que vai acontecendo no meio do caminho, né? E Deus tem os caminhos dele, e hoje Deus está me trazendo de novo para aquela comunhão com Ele, porque o meu trabalho foi crescendo, de repente eu tinha 6 pessoas trabalhando comigo, eu tinha que administrar isso, eu tinha que gerar conteúdo, eu tinha que mais de 3.000 alunos para eu cuidar, né? Então a coisa começou a tomar proporção que me ocupou demais, e eu deixei as coisas de Deus de lado, né? Depois eu leio, né? Depois eu falo com Ele, né? Depois eu faço. E não, Ele tem que ser a prioridade na nossa vida, em tudo que a gente faz, em tudo, e nunca deixar Ele de lado, né? Então, Deus nos traz de volta. Então, todas essas coisas que eu passei nesses 2 últimos anos, né, que já vem assim desde que começou essa situação de pandemia, né, eu também peguei Covid, foi complicado ali a recuperação, então tudo isso mexe demais com a gente, né, e a gente começa a se colocar de novo na posição, e eu comecei a fazer aquilo que de novo,
aquilo que eu amo fazer, que é falar da palavra de Deus, que foi em abril de 2021, que eu abri essas lives às 6h16, primeiramente lá no perfil Via Natureza, né? Se você não conhece ainda, dá uma olhadinha lá também. E depois, agora eu criei esse perfil novo, aí porque eu entendi que são coisas, aquilo eu quero tratar mais como uma empresa mesmo, né? E aqui sou eu, né? Eu ainda não tô tendo tempo de movimentar melhor esse perfil, mas eu quero poder ser eu mesma aqui, né? E falar daquilo que eu gosto, e eu sei que vai vir pessoas que vão gostar também daquilo que eu gosto, de falar das coisas de Deus, de crescer, de se desenvolver. Eu quero trabalhar aqui bastante o desenvolvimento pessoal, porque é o que Deus tem feito na minha vida, Deus tem me transformado, né? Porque primeiro a gente aprende a ser, para depois Deus acrescentar coisas sobre a sua vida. Então não é buscar coisas, é aquilo que a gente tem falado muito através desse livro de Provérbios, não é buscar o fruto, né? A gente já quer o fruto, a gente já quer a riqueza, já quer as coisas que Deus tem para nós, já quer o fim das coisas, né? Mas é buscar o crescimento, é buscar primeiro lá a semente, que é a sabedoria de Deus, plantar aquela semente. Depois a árvore vai crescendo, depois vem o crescimento e depois vem o fruto, né? Então a gente não tem que olhar lá no fruto, eu quero, não. Primeiro, o que eu preciso aprender, aonde eu preciso me desenvolver, o que eu preciso abandonar, onde que eu preciso voltar, para depois Deus colocar mais coisas na sua vida, né? Então é um processo, O Senhor Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? E estas coisas lhe serão acrescentadas. Ele estava falando de comida, de bebida, de vestimento, era disso que ele estava falando. E ele falou: estas coisas vão ser acrescentadas, isso aí não vai te faltar. Então descansa, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. Andar em retidão, andar em justiça, andar na verdade, né? E o resto, Deus cuida. Amém? Hoje foi o dia de eu falar, né? Mas glória a Deus, fico feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha história aí com você, e eu creio que Deus vai falar ao seu coração, né? E vai te ensinar muitas coisas aí que você precisa aprender, porque é assim que Deus faz, né? Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Eu estou sendo grandemente abençoada por ter essa oportunidade de compartilhar com você a palavra de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar também grandemente por você estar aqui, tá bom? Oi, Jaque, a Neia, a Camila, beijo para vocês, que bom que vocês estão aí. Gente, eu acho que dá tempo ainda da gente ler, né? Vamos ler. Vamos ler, que Deus fale ao nosso coração mais ainda. E eu acho muito lindo, porque às vezes a gente começa falando, eu começo a live aqui falando alguma coisa, e aí quando a gente vai ler a palavra condiz aquilo que a gente estava falando, né? Então tô surpresa para ver o que tem aqui nesse capítulo 30, né? Nessas minúcias de cada versículo desse, né? Obrigada, gente. Obrigada, Lourdes. Um beijo para você também. E eu sou muito feliz, né? Pela oportunidade que Deus tem me dado e pelo tanto que Ele tem me transformado. Por isso que eu nunca vou me cansar de falar, né? Não existe transformação sem Deus. Não existe vida abundante sem Deus. O dinheiro nunca vai trazer a paz e a tranquilidade, a felicidade, a alegria que o Espírito Santo te dá. Jamais, né? 30, vamos lá. Palavra de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem conheço o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes?
toda a palavra de Deus é pura. Ela é escudo para os que nele confiam. Que coisa mais linda! Parece um sal, né? Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. 2 coisas te peço, mas não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Nossa. Eu nem lembrava o que dizia o Salmo 30. Sério mesmo, você pode achar que eu estava combinado, mas não tá. Deus sabe exatamente, né? O que precisa ser dito, o que precisa ser falado, né? Aquilo que precisa... É a direção do Espírito Santo em tudo. Eu creio muito nisso, por isso que eu não me preocupo de apertar esse botão e começar a live. Eu sei que Ele vai nos direcionar naquilo que a gente precisa, né? A Jaque tá ali, deixa eu ler aqui um pouquinho. A Maria, não canso de me inspirar em você. Linda essa história. Obrigada, Maria, né? Tudo que acabou de dizer, exatamente, Maria. Exatamente. Deus é maravilhoso. Eu vou ler de novo esse capítulo depois que a gente encerrar aqui. Vou falar com o Senhor e eu só tenho motivo para agradecer, né? É exatamente isso, esse tempo que eu tô passando, né? É tudo que eu falei. Não vou nem ser repetitivo, mas eu tô impactada, né, com a palavra. No 10. Não calunies o servo diante de seu senhor, para que aquele não te amaldiçoe e fiques culpado. Há aqueles que amaldiçoam seu pai e que não bendizem a sua mãe. Há aqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Há aqueles quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, quando não dizem basta. 4 que não dizem basta, vou ler de novo, né? A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, né? 2 pontos, dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que não dizem basta, né? A pessoa que só recebe. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta de água, e o fogo que nunca diz basta. Os olhos de que zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe. Corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Não, vou ler de novo, cheio de palavra difícil aqui. O 17. Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem como uma donzela. Tal é o caminho da mulher adúltera, no 20. Come e limpa a boca e diz: não cometi maldade. Sobre 3 coisas estremece a terra, sim, sobre 4 não pode subsistir. Sobre o servo, quando se torna rei,
sob o insensato quando anda farto de pão, e sob a mulher desdenhada quando se casa, sob a serva quando se torna herdeira da sua senhora. Né? Então ele sempre comparando 3, 4 coisas que dizem que são semelhantes naquilo que é ruim, né? Há 4 coisas muito pequenas na terra que porém são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bando. O geco, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Há 3 coisas que têm passo elegante, sim, 4 que andam airosamente. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás, o galo que anda ereto, o bode e o rei, a quem não se pode resistir, né? Já são as 4 coisas, né? O leão mais forte, há 3 coisas que tem passo elegante, sim, 4 que andam airosamente. O leão mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O galo que anda ereto, o bode e o rei a quem se pode resistir. Se procedes insensatamente em te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão à boca, porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contendas. Terminamos esse capítulo 30. Louvado seja Deus. Então a gente continua. Continua não, né? Aqui ele diz até ele tem um subtítulo em cima do capítulo 31, então já trata de outro tema, né? Louvado seja Deus por esse dia. Quanta coisa ele nos proporciona, e cada palavra que entra como luz dentro de nós traz transformação da nossa mente, né? E Paulo fala isso: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que a gente consiga experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus para cada um de nós. Todos nós temos um propósito diante do Senhor, e é isso que Ele tem nos mostrado dia após dia, pela sua imensa graça. Beijo para você, gente. Deus abençoe grandemente o seu dia. Muito obrigada mais uma vez por você estar aí, né? E amanhã a gente se encontra aqui novamente, se Deus quiser, às 6h16, lendo aí o último capítulo desse livro de Provérbios. Até amanhã.